Lulu, ele é incrível, assim. Depois eu quero ouvir como é que vocês receberam na época ali e tudo, esse som. A mim me impactou bastante, que eu era esse adolescente ali no subúrbio do Rio, que fui impactado de cara pelo som da Blitz, mas ao mesmo tempo veio Lulu Santos, Marina, Guilherme Arantes, eu estava super ligado ali, ouvia muito rádio, assistia muito TV e a música essa música jovem ali dos anos 80 me fisgou de tal maneira que eu só tenho a agradecer. Eu queria, para as pessoas que não conhecem, já que a gente vai. Eu estou falando do Lulu Santos pela primeira vez aqui no Pitadas do Sal, né, fazendo uma live, e espero que não seja a última. Então, como o Fabrício lembrou ali, né, chamando ele de Luiz, mas misturando com o Fernando, né? Mas ele sim é Luiz Maurício Pragana dos Santos, né? Conhecido como Lulu Santos, que já se lançou também como apenas Luiz Maurício, depois só como Lulu. As biografias sobre rock dos anos 80 aí contam bem essas histórias. Ele começou a sua trajetória musical nos anos 70, né? Com o Viman ali, como o Fabrício comentou, ao lado do Lobão, do Hit, do Luiz Fernando Gama. Mas foi na década de 80 que ele realmente se consolidou como um ícone pop do rock brasileiro. E para os puristas, né, que vão dizer que o Lulu não é rock, o Lulu também é rock, né? Porque rock não é só ritmo, rock é atitude também. Mas sim, o Lulu Santos é um mago do pop rock brasileiro, ou só do pop. Eu sei que ele faz música bem pra cacete, e o cara é bom demais nisso, né? Então ele se lançou em carreira solo já em 81, lançando um compacto que não aconteceu, mas que eu adoro as canções ali, sei que lá de Batom, agora eu esqueci a música, e Melô do Amor, Gosto de Batom, né? Teve depois outro compacto com Areias Escaldantes e tudo, mas o primeiro álbum foi quando eu tomei contato com a obra do Lulu Santos, que eu já estava escutando no rádio, que foi Tempos Modernos, de 1982. Cara, que eu acho aquele repertório do disco não precisa mexer em nada. Eu acho aquilo ali perfeito. E eu amo de paixão. Acho super moderno. Para a época, era muito diferente do som que fazia aqui no Brasil. A versão dele, que não é dele na realidade, né, da Rita Lee, do Gil, mas que ele gravou de Get Back, dos Beatles, que na versão da Rita e do Gil foi batizada de Leve. Além de ser uma letra super sarcástica, né, super bacana, assim, gostosa de cantar. Então a gente vai passear hoje por esses 8 álbuns da década de 80, né? E fazer comentários das principais faixas que a gente gosta, conhece, não só dos hits, né? Mas das pérolas que vocês podem, o Chico concorda comigo, mas das pérolas que vocês podem encontrar que não chegaram a tocar no rádio. Vou começar com meu amigo Fabrício aqui para obedecer a ordem que aparece para mim na tela. Como foi que você tomou contato com a obra do Lulu, né, pela primeira vez? Assim, o que você achou e tudo? E qual a sua relação com o Lulu Santos antes da gente adentrar os álbuns? Olha, Lulu, eu acho que vocês resumiram, e é incrível, assim, o que é bacana que vocês falaram, tanto o Fernandão quanto você aí, vou chamar de Fernandão, tá? Me dê essa liberdade, tá, Fernando? Já é amigo de infância. Já é de infância, já, mas falou de música, tu já sou meu irmão, já. Que realmente, se ele fosse americano, Lulu Santos, não dá nem para chamar de Elton John, porque Elton John dependia de um letrista, que não é o caso do Lulu. O Lulu teve vários parceiros aí musicais, tem vários parceiros. Eu acho que o grande lance do Lulu são vários lances. O que a gente pega nos últimos anos é esse diálogo que ele continua tendo. A gente vai falar dos primeiros discos, mas com essa moçada nova. Você vê que ele está ali com o Pedro Sampaio gravando. Vai sair, inclusive, o álbum, sexta-feira, com os hits dele, remixado, Luísa Sonza, enfim, o Suricato antes de entrar para o Barão. Então, como ele dialoga, como ele não ficou preso, né, nos anos 80 ou nos anos 90, como ele dialoga com esse pessoal e está sempre ouvindo, trazendo esse pessoal junto. Então, isso eu acho que é muito legal. Em relação à década de 80, é um dos poucos artistas, né? A maioria era banda, a maioria você tinha banda ali. Bem lembrado. Tal. De artista você tinha, naquela época ali, hit, né? Vamos falar dos anos 80, que apareceu ali, mas o Hit, Lulu Santos,
tem pouquíssimos ali. Tinha Marina, né? Como cantora feminina, mas você Guilherme Arantes. Guilherme Arantes, mas se você pegar a grande maioria eram Era bandas, banda. né? Porque era um mercado para bandas, né? A Blitz dá aquele chute que a gente fala, mas o chute vem desde a década de 70. Na verdade, o chute começa em 55, né? A gente sempre fala isso e vem na década de 80. E o Lulu ele se coloca sim como um artista, ali um fazedor de hits, num pop rock sambalanço, enfim, e uma coisa muito própria, mas não só, eu acho que, para tentar resumir, não só o artista, não só o Lulu compositor, mas o grande, grande guitarrista que ele é, sem falar como vocalista. O Lulu eu considero os melhores guitarristas do nosso rock brasileiro. É um cara que sabe fazer aquele slide como ninguém. Aprendeu direitinho com o George Harrison, né? Cara, é incrível como você consegue, assim como você ouve uma guitarra do Brian May, onde você estiver, você fala Brian May, na hora. Você escuta e fala, cara, é o Lulu Santos. Ele tem um timbre muito, muito característico, né, que ele mantém, eu acho isso muito legal. E o slide ali que, como ninguém, ele sabe fazer. Mas, assim, além de tudo, um super compositor, um cara que sempre soube se colocar como artista, tanto as questões políticas como as questões sociais. Muito completo hoje a questão de gênero, a questão toda, né? É um cara que está muito aberto para tudo isso. Então, além do artista, um cidadão. Então, e meu contato com o Lulu, acho que foi como todas as outras bandas, porque ali você tinha um rádio, né? Como você disse, né, o Sal? E a coisa ali ia acontecendo, e ali você ouvia, ali estava Blitz, o Guilherme Arantes, Lulu Santos, e a coisa ia crescendo, e não era mais um, era o Lulu Santos, né? Super caro, que já vem no primeiro disco, a gente vai falar do primeiro disco daqui a pouco, mas antes de falar do primeiro disco, eu queria falar um pouco do compacto, do Luiz Maurício, agora eu acertei o nome, que eram duas músicas, né, que estavam ali, e uma delas, né, uma que é o compacto ali, uma com Bernardo Vilhena e o Pedro Fortuna, que é o Gosto de Batom, e a outra, o Lulu e o Pedro Fortuna. O Pedro Fortuna trabalhava com os Mutantes, né, chegou até a ter ali quase uma banda ali, o Lulu, o Pedro Fortuna, o Arnaldo Ele foi baixista da Blitz, né? Baixista da Blitz, Guilherme Arantes, o próprio Arnaldo Batista, nosso Pedro Fortuna é um super cara, né, um super baixista aí. E o Gosto de Batom, eu estou, né, como eu já falei em outras lives, eu estou fazendo a biografia do Bernardo Vilhena, eu acho que o Brasil precisa da biografia do Bernardo Vilhena, né? Eu estava pensando numa biografia do Lulu Santos hoje, eu falei, será que ninguém vai escrever uma biografia do Lulu? Será que eu terei que escrever? Eu já cheguei a falar na produção dele já, falaram que já estava existindo já essa biografia. Ele, lembro, acho que foi ano passado, ano retrasado. Já estão fazendo, está em fase de produção. Já estava em produção, eu imagino, sim, né? Mas o Lúcio foi um cara bastante reservado, mas que ia sair essa biografia. Mas o Gosto de Batom, que foi uma das primeiras músicas ali desse compacto, e só para adiantar um golinho, tá Pedro Fortuna e o Bernardo para ir para. Só um spoilerzinho aqui, para ir na casa do Lulu, e a mulher do Pedro Bandeira vinha, colocava uma roupa, voltava, colocava outra, e surgiu ali, na sala do Pedro Fortuna, Pedrinho Fortuna, indo para a casa do Lulu Santos, a música Gosto de Batom. Então, e aí o Lulu gravou. O Lulu e o Bernardo têm 5 ou 6 músicas, algumas gravadas nos álbuns de 2002, 2004, né? E porque o Bernardo teve bastante contato com o Vimana, né? Se pega o pessoal do Vimana... Escreveu muito para o Lobão também, o Bernardo Vilhena. Na verdade, teve vários parceiros. Ele é o parceiro maior do Hit, né? Do Hit também. Então, Menina Venena dos dois, né? Ele começou com o Lulu. Tá? O Lulu foi um dos primeiros parceiros ali, que ele tinha um contato bastante com o Vimana, né? Mas o mais que firmou parceria mesmo foi com o Hit, com o Lobão, depois com o Cláudio Zoli.
E aí ele saía, eles moravam no mesmo prédio, o Hit e o Lobão, ele saía. O Bernardo fazia parte daquele coletivo de poetas, o Nuvem Cigana. O Nuvem Cigana, né? Um super coletivo ali. E o Lulu, inclusive, ele dialogou tanto com o Chacal. Isso, grande Chacal. Com o Bernardo Vilhena, com o Ronaldo Bastos, os três eram do Nuvem Cigana, e o Lulu tem música com esses três poetas também. Tá? Então ele dialogou de alguma maneira com eles, mas a história do Gosto de Batom, essa daí, feita na casa, na sala da casa, Pedro Fortuna esperando a mulher dele se arrumar para o compromisso. Demais. Aqui não tem só opinião, não. Aqui também tem informação, tipo Choque de Cultura. Tem história, claro. Aqui tem história, aqui tem informação. Choque de Cultura. Fernando, sua ligação com o Lulu, com a obra do Lulu, quando ele surgiu ali no cenário... Eu era um suburbano do Rio de Janeiro, 17 Qual anos. Qual bairro? Vila Isabel. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Lulu foi uma vez que eu e um amigo meu fomos para ver fomos no Circo Voador, quando o Circo Voador ainda não era na Lapa, era velho. E tinha uns shows lá, e no mesmo dia tinha também Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, com a Paula Toller cantando muito mal. Nossa, ela cantava mal demais. Eu adoro ela. Sim, sensacional. Ela melhorou muito, porque ela era muito ruim. Era com Beni ainda, Fernando, ou não? Oi? Era com Beni na bateria ainda ou não? Era. Os primórdios da banda. Bem no começo, comecinho mesmo. O Beni é bem no comecinho. Não era ainda o Lulu, mas ele já tocava absurdamente. Isso é uma coisa que eu acho que também é outra parte que ele é muito subvalorizado, como ele é bom guitarrista. E como ele... E Fabrício falou, você falou, agora me já confundi. Que ele soube se atualizar. Então, tipo, muita gente se incomoda. Às vezes, até eu já me incomodei uma vez, que a gente vai num show e ele muda os arranjos todos, ele troca, não sei o quê, mas ele nunca fica datado. Ele está sempre... tem a ver com o que está acontecendo. Antenado com o seu tempo. Está sempre antenado. É muito interessante. Eu acho que muitas vezes ele até antecipou o que estava por vir. Isso que eu ia falar. A gente vai falar disso ali de Pop Sambalanço, né? Que não foi bem aceito, mas é um marco na discografia dele. Ele sabe demais. E eu, como eu falei, ele começou no primeiro disco, tirando os compactos, que normalmente acontece isso. A pessoa não estoura, muito difícil. Mas ele, nesse primeiro disco, no Tempos Modernos, o primeiro compacto, que foi Tempos Modernos, ele já entrou com o pé na porta. Né? O disco é praticamente perfeito. Eu acho. Talvez tenha sido o que melhor envelheceu de todos esses primeiros. Porque tem uns que ainda tem uma sonoridade que você pode... aquela bateriazinha meio anos 80, aquela produção meio com eco. Aquela bateria com delay, né? Nesse tá tudo certinho, ele tá cantando muito. Ele tem umas músicas, pô... Mesmo as que não foram sucesso, aliás, as que não foram sucesso, são excelentes. A gente conhece... De repente, muitas são até melhores. Oi? Muitas são até melhores do que as que fizeram sucesso. Eu gosto muito. A gente vai passar pelos álbuns ali, vamos comentar as que a gente gosta e tudo.